Imagine a Praça de São Pedro mergulhada em silêncio. Milhares de olhares fixos em uma única janela, aguardando um anúncio prestes a ecoar pelo planeta. Quando finalmente é revelado, esse nome rompe séculos de tradição, expectativas e previsões. Um papa oriundo dos Estados Unidos, chamado Leão XIV. Naquele instante, algo imperceptível se transforma no ar. Um calafrio percorre a espinha dos estudiosos das profecias. Um sussurro quase inaudível se espalha entre os fiéis. Uma pergunta surge na mente de todos os que conhecem os antigos escritos de São Malaquias. É ele? Será que o nome Leão, associado a um homem vindo do coração do Império Moderno, finalmente cumpre a profecia do último Papa? A profecia que mencionava Pedro, o romano, e o fim da era da Igreja como conhecemos. Hoje, você conhecerá essa história. Mas não como saiu nos jornais nem nos discursos oficiais do Vaticano. Você ouvirá a narrativa que se esconde por trás dos nomes, títulos, aplausos e protocolos. A história de uma profecia milenar, de um trono antigo e de um nome que talvez tenha surgido para encerrá-los. Durante séculos, muitos zombaram da profecia de São Malaquias. Para outros, ela sempre foi uma pista esquecida no tempo. Uma lista com 112 lemas atribuídos a papas que sequer haviam nascido quando a profecia foi registrada. Uma sequência enigmática iniciada no século XI com o arcebispo irlandês São Malaquias, publicada apenas em 1595. Cada lema era um símbolo, uma pista, um código, e todos, ou quase todos, pareciam fazer sentido. De Media Lunae para João Paulo I, que faleceu após apenas 33 dias de pontificado durante a meia-lua do mês. De Laboris Solis para João Paulo II, nascido e falecido sob eclipses solares. E o lema final, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Um nome jamais adotado, que nenhum papa ousou carregar. Nenhum até agora. Leão XIV. Não é Pedro. Mas, e se ele for o símbolo de Pedro? E se ele for o sucessor simbólico de Pedro? O Pedro do Novo Mundo? Leão XIV. O nome traz peso, história e um legado simbólico poderoso. O último papa a usar o nome Leão foi Leão XI, há mais de 120 anos. Um pontífice profundamente ligado a visões escatológicas e à luta espiritual contra o mal. Foi ele quem teve a célebre visão de Satanás pedindo um século para destruir a Igreja. Leão XI escreveu orações, decretos, advertências. Um papa marcado por alertas. Agora surge Leão XIV. Um nome que não apenas dá continuidade à linhagem, mas a renova com um significado geopolítico profundo. Porque desta vez ele não vem da Europa, nem da tradição italiana, francesa ou espanhola. Ele vem da América, o novo império do mundo, o novo centro de poder. Leão XIV nasceu nos Estados Unidos. Uma terra de paradoxos espirituais, de evangelismo expansivo e decadência moral, de tecnologia avançada e superficialidade, de liberdade e dominação. A Igreja, agora, é conduzida por um homem que carrega o símbolo do leão e vem do coração de uma civilização globalizada. Seu nome de batismo, Robert Francis Prevost. Um homem de semblante sereno, fala calma e trajetória missionária consistente. Por trás dessa calma, há uma jornada que se conecta passo a passo com a possibilidade de uma missão final. Robert foi missionário no Peru, viveu entre os pobres, estudou profundamente teologia e psicologia e sempre demonstrou uma vocação pastoral silenciosa. Posteriormente, ocupou o cargo de prefeito do dicastério para os bispos, ou seja, era o responsável direto pela escolha e orientação dos novos líderes da Igreja no mundo. Ele não era apenas um cardeal.
Era o modelador discreto da nova hierarquia católica. Agora, esse homem assume o nome de um papa guerreiro espiritual, e com ele, um novo capítulo começa. Ou talvez o último. Para os que estudam a escatologia cristã, a eleição de um papa norte-americano não é apenas um gesto moderno, é um sinal. A América do Norte há décadas vem sendo um agente ativo na globalização, no avanço de ideologias culturais, na reconfiguração do poder. É de lá que surgem os gigantes da informação, da tecnologia, da ciência e também da secularização. Quando a Igreja elege um Papa norte-americano, ela está reconhecendo, mesmo que indiretamente, que o centro do mundo mudou, que a Roma moderna está em outro lugar. E aqui surge a pergunta que estremece os seminários e bibliotecas. E se Pedro, o romano, não significasse apenas um homem italiano, mas o Papa do novo Império Romano? Dos novos Césares, das novas arenas, dos novos deuses? O nome Pedro pode não constar nos registros, mas o nome Leão carrega uma herança profética. Na Bíblia, o leão representa tanto o poder divino quanto o engano do adversário. Cristo é o leão da tribo de Judá, mas o inimigo também é descrito como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Por isso, o nome Leão 14 não é neutro. Ele desperta memórias espirituais profundas. Neste momento, talvez mais do que nunca, os símbolos importam. Porque o fim dos tempos, se estivermos nele, não será marcado apenas por acontecimentos visíveis, mas por sinais silenciosos, nomes escolhidos, decisões simbólicas. A escolha de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV pode não parecer, à primeira vista, o cumprimento da profecia de São Malaquias. Mas, e se a profecia nunca foi linear? E se ela sempre foi simbólica? E se o último nome, Pedro, o romano, representar um retorno às origens? A fidelidade do começo? A resistência final? A liderança diante das tribulações? O nome Leão XIV, vindo de um missionário, professor, bispo e articulador da nova geração eclesiástica, pode ser exatamente isso. Um Pedro escondido no leão, um romano nascido em solo estrangeiro, um fim camuflado de recomeço. Estamos diante de um novo ciclo, mas talvez não seja um ciclo de renovação. Talvez seja um ciclo de encerramento. Talvez estejamos presenciando o primeiro dia do último pontificado. E se você acha essa ideia absurda, lembre-se, todas as profecias pareceram absurdas até acontecerem. Antes de ser Leão XIV, antes de vestir o branco, subir à varanda e contemplar o mundo do alto da Basílica de São Pedro, ele era apenas Robert, um garoto americano, nascido em 14 de setembro de 1955, na cidade de Chicago, no meio do fervor urbano de uma América em transformação. Naquele tempo, ninguém imaginava que o solo que geraria uma superpotência também daria à Igreja Católica um Papa. A história de Robert Francis Prevost nasce de um chamado que o arrancou do conforto ocidental e o levou às margens esquecidas da fé global. Robert ingressou na Ordem de Santo Agostinho, uma das congregações mais antigas e influentes da Igreja, e ali mergulhou não apenas nos estudos teológicos, mas no espírito missionário. Seus superiores logo perceberam que ele carregava algo incomum, não apenas inteligência ou disciplina, mas uma rara combinação de empatia profunda e firmeza doutrinária. Foi essa combinação que o levou ao Peru, uma terra marcada pela pobreza, conflitos internos e um povo sedento por espiritualidade autêntica. Prevost passou mais de uma década nas periferias de Lima, vivendo entre os humildes, aprendendo sua língua, seus costumes, sua dor. Ali, entre crianças descalças e idosos esquecidos, ele compreendeu o verdadeiro significado de apacentar o rebanho em meio às tribulações. Mas sua trajetória não terminou nas favelas do Peru.
De volta aos Estados Unidos, foi nomeado prior provincial dos agostinianos e, mais tarde, superior-geral da ordem em Roma. Na cidade das Sete Colinas, ele discretamente percorreu o caminho que o colocaria entre os nomes mais influentes da Igreja mundial. Curiosamente, ao contrário de muitos outros cardeais, Prevost evitava os holofotes. Raramente concedia entrevistas. Seus sermões eram profundos, mas contidos. Sua postura era sempre reservada. Ainda assim, as figuras mais importantes o procuravam, porque ele carregava algo que muitos haviam perdido: autoridade espiritual sem arrogância institucional. Em 2023, foi nomeado pelo Papa Francisco como prefeito do dicastério para os bispos. Em outras palavras, tornou-se o homem responsável por avaliar, nomear e orientar bispos em todo o mundo. Se a igreja fosse uma orquestra, ele era quem selecionava os músicos e, muitas vezes, afinava os instrumentos. Essa posição estratégica, sob a liderança direta do Dzen, Papa transformou Prevost no arquiteto silencioso da igreja. Poucos sabiam, mas era ele quem moldava seu futuro. E, ironicamente, talvez ele mesmo fosse o nome oculto nesse futuro. Durante seus anos à frente do dicastério, Leão XIV, ainda como cardeal, tomou decisões discretas, mas impactantes. Enviou bispos de perfil pastoral a regiões marcadas por tensões doutrinárias. Incentivou uma formação espiritual mais rigorosa, mas sem abrir mão da compaixão. Recusou nomeações com viés político ou midiático e defendeu a missão evangelizadora acima das disputas institucionais. Essa postura lhe garantiu apoio silencioso de parte da cúria e desconfiança de alas que esperavam um perfil mais progressista ou mais conservador. Prevost não era um nem outro, era um homem de missão. Talvez por isso tenha sido escolhido. O conclave que o elegeu foi tenso, contam os que estavam próximos aos corredores do Vaticano. Os italianos estavam divididos, os africanos formavam um bloco respeitado, mas ainda discreto. E os latino-americanos haviam perdido força após décadas turbulentas. Os norte-americanos se uniram, não para eleger um papa político, mas um pastor, um articulador, alguém que conhecia o chão da periferia e sabia caminhar pelo mármore do Vaticano. A escolha do nome Leão XIV não foi acaso. Todos sabiam que, ao escolher esse nome, Robert Francis Prevost evocava o legado de Leão XIII, um dos papas mais místicos da história moderna. Foi Leão XIII quem teve a visão de Satanás pedindo 100 anos para destruir a igreja e que respondeu criando a oração a São Miguel Arcanjo, rezada até hoje em momentos de batalha espiritual. Ao assumir esse nome, Prevost parecia dizer: a batalha chegou ao fim de seu ciclo, ou pior, está prestes a começar de verdade. E é aqui que a narrativa muda de tom e se entrelaça com a profecia. Mesmo que o novo Papa não se chame Pedro, mesmo que não tenha nascido em Roma, o símbolo que o envolve preenche todos os elementos centrais do enigma profético. Ele apacenta o rebanho em meio às tribulações, vem do novo império global, adota o nome do leão e se apresenta como líder de um rebanho confuso, dividido, perseguido e cansado. A pergunta que paira é: será que Pedro, o romano, não é um símbolo do espírito pastoral final? Um eco do primeiro Pedro, que retorna com outro nome, mas a mesma missão? Olhando para a história da igreja, percebemos que nomes carregam mais do que tradição. Eles carregam intenção profética. E talvez o nome Leão XIV esteja dizendo algo que poucos ousam ouvir. A era da luta espiritual chegou ao clímax. Enquanto muitos esperavam um papa midiático, inovador ou alinhado a agendas sociopolíticas, surgiu um homem discreto, mas com o nome de quem viu o diabo agir e se preparou para combatê-lo. Veio Leão XIV, o pastor silencioso,
o articulador invisível, o novo rosto de Pedro. Ou talvez o último. Durante séculos, a profecia de São Malaquias foi tratada como uma curiosidade de rodapé, algo para os excêntricos, relegado a blogs conspiratórios e não aos seminários. Mas agora ela voltou ao centro do palco. E por uma razão simples: o mundo mudou, e com ele a Igreja também. O surgimento de Leão XIV, um papa com nome apocalíptico, vindo do Ocidente secularizado, parece ter despertado mais do que debates doutrinários. Despertou a memória do fim e a sensação de que talvez o relógio já esteja marcando os últimos minutos. A profecia descreve o último papa como aquele que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. E se não estamos vivendo isso, agora, quando estaremos? Depois disso, diz a profecia, a cidade das 7 colinas será destruída, o juiz surgirá e tudo terminará, ou começará de novo. Mas o ponto crucial talvez não seja ele, é você. E a profecia se cumpre para os vigilantes, para os que têm lâmpadas acesas, para os que mantêm o azeite da fé quando o mundo inteiro mergulha na escuridão. Talvez Leão XIV seja o último, talvez não. Mas o que importa é que a história mudou. O clima espiritual não é mais o mesmo. A fumaça branca saiu da Capela Sistina, mas também paira sobre o cenário global. Sinais se acumulam, nomes se encaixam, silêncios tornam-se ensurdecedores. E a pergunta permanece: você está pronto? Se essa mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra e ative o sininho para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios, histórias e profecias que moldam a nossa fé.